Ya para. Pues bienvenidos a una nueva patibola de Sporting Magazine y hoy estamos de manteles largos con un gran invitado que se une a esta edición de la patibola de Sporting Magazine que sigue de fiesta celebrando su primer aniversario. Se trata de Toniño dos Santos, es jugador del América, mejor conocido como el bíblico y anotador, autor de probablemente el gol más bonito en la historia del fútbol mexicano, a menos es lo que dice la gente que sabe de fútbol, ¿no? Los que no saben dirán otra cosa, ¿no? Pero como no saben, no nos importa. Toniño, mira, hasta nos vestimos para darte la bienvenida. Así es que bajo la mirada protectora de San Miguel Arcángel, que se ha convertido en el patrono de de Sporting Magazine, te damos la bienvenida, nos da mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿En dónde estás? ¿A qué te dedicas ahora? Cuéntanos. Olá, muito gusto, um prazer poder falar com vocês. Na verdade que tenho uma grande recordo, grande satisfação de México e para mim é um gosto poder compartilhar com a gente de México. Eu estou em El Salvador agora, tá? Eu tenho uma empresa aqui de importação de, como se chama? De cover de moto e cover de carro, ou seja, aquele cobertor para cobrir o carro, para cobrir a moto, Ok. né? Com isso trabalho aqui. Oye, tu niño, bueno, podemos ver tu palmarés como jugador. Acá la estoy viendo rápido, que empezaste tu carrera en Luis Ángel Firpo en El Salvador, pero más bien consolidaste tu carrera como más en Centroamérica y en Sudamérica. Y un jugador con tu categoría, y también pasaste por Europa, pero como que un jugador con tu categoría, uno podría pensar que estuviste mucho tiempo en el viejo continente, literal jugando con los mejores jugadores de la época en los ochentas, en los noventas, pero llama mucho la atención que tu carrera la hiciste más bien en Centroamérica. Aunado a eso, también me gustaría preguntarte, ¿cómo es que un futbolista brasileño, eh, cómo fue la infancia de ese niño brasileño que empezó a adoptar el gusto por el fútbol? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia tranquila? ¿Fue una infancia un poco más relajada? O también dentro de tu vida, pues tienes también esta cualidad de que pues a lo mejor fuiste una persona con algunas carencias económicas y eso de alguna otra forma te ayudó a potencializar tu talento como futbolista, tu niño. Bom, eu sou natural de uma cidade no interior do estado de Paraná, em Brasil, tá? Uma cidade que se Ujú. chama Jandaia del Sul. Essa cidade está como 450 quilômetros de Curitiba, que é a capital do estado, tá? E eu sempre, desde chiquito, sempre quis, me gostava muito de jogar futebol. Dizem a gente que era mais fácil encontrar o Toninho na cancha do que na casa. Se tu for me buscar, melhor vai na cancha, porque em casa tu não vai me encontrar. Assim lhe dizia minha mamá, tá? Então, lógico, de uma família humilde, naturalmente, né, futebol, geralmente são toda a gente de família humilde, e quando eu tinha 17 anos, vivendo nessa cidade do interior, que não tinha equipe de primeira divisão, ou seja, não tinha cuna para futebol, não tinha equipe profissional aí, tá? Pero aí tinha um gerente de um dos bancos, de Banco do Brasil aí de minha cidade, que e na reunião de bancos de outros banqueiros, tinha um gerente que era diretivo do Atlético Paranaense, na época. E eu creio que ele comentou com esse muchacho aí que trabalhava com eles, porque que era do banco, e disse, ó, aí em minha cidade, Jandaia do Sul, tem um jogador bueno lá. E falou de mim, me entendeu? Aí esse diretivo do Atlético disse, ah, vamos tentar que ele venha sendo uma prova aqui. Isso 400 quilômetros de minha cidade, 400 e pouco, eu tinha 15 para 16 anos, creio, por aí. E aí passou um tempo, me organizaram para que eu viniera a ser na prova no Atlético Paranaense, e eu fui, eu jogava de volante direito na época, jogava de 8, me gostava, eu creia que essa era a minha posição, pero aí quando eu cheguei em Curitiba para fazer o teste, o treinador do juvenil me viu e me disse, ó, me gusta de você, pero quero que tu jogue de centro delantero. E aí De me nuevo. cambiou minha posição, eu comecei a jogar de centro delantero, me encantou jogar de centro delantero, nunca mais quis jogar de volante direito. Foi assim mais ou menos que comecei eu no futebol.
¿Qué tal? Por isso eu empecei no Atlético Paranaense no ano de Sí, 1982. Tá? Muy Quedei bien. 2 anos na categoria de base e em 84 me profissionalizaram e eu comecei a jogar em várias equipes do Brasil, entende? Várias equipes pequenas do Brasil, porque como o Brasil tem 27 departamentos, e cada departamento tem pelo menos 10 equipes de primeira divisão, 10 equipes de segunda, 10 equipes de terceira. Então, assim empecei eu no futebol, em pues, 1984. pero pasaste por medio mundo, ¿no, Toniño? Por ahí veo también que jugaste en Qatar, el Líbano, ¿no? Solo em Brasil, antes de vir para El Salvador, eu teria jogado umas 10 equipes de 10 equipes profissionais. Porque como em Ujú, Brasil tem o Brasileirão, que chama, que empieza no mês de abril, ujú. hora que vai começar em abril, antes disso tem os campeonatos regionais, tá? Então eu posso jogar 3 meses aqui no Paraná, e depois vou 3 meses em outro departamento, outro 3 meses em outro departamento, às vezes tu joga em 3 equipes na ano, entende? É mais ou menos assim. Oye, E, Ok, e, Toniño, e y, depois vou te comentar aí de Qatar, sim? oye, Toniño, ¿y cómo recuerdas tu paso por México? Ahorita nos estabas contando antes de conectarnos que desde que te fuiste, desde que jugaste tu último partido en México, no volviste al país. ¿Cómo recuerdas ese paso por el fútbol mexicano? Bom, primeiro teremos que acordar que eu sou cristiano, né? Então, se hoje, quando eu miro minha vida de aqui para trás, eu consigo ver com mais clareza a mão de Deus em minha vida, como Deus me foi guiando por um lado, por outro, tá? E só para resumir um pouquinho para você aí, é praticamente impossível que um jogador de El Salvador chegasse para jogar na América, entendeu? Isso foi uno comigo, nunca teria acontecido antes e nunca vai acontecer depois, entende? Então, foi algo fantástico chegar. O bom de ter chegado na América é que eu, sinceramente, naquele momento, quando eu cheguei, porque eu quedei pouco tempo em El Salvador, eu não quedei muito tempo em El Salvador, eu quedei como um ano só. Um ano em El Salvador, um contratista argentino que estava aqui me disse, oh, vou ir a México, dá-me um videocassete que eu vou levar para lá. Eu falei, com muito gosto, leva. E ele levou, não sei se tu sabe, lo ensinou, se não me equivoco, no Cruz Azul, na Monterrey, nos Tecos, e ensinou como a 5 equipes, e nada lo quis. Nada lo quis porque os vídeos eram bons, mas El Salvador, que vamos trazer de El Salvador? E aí depois me abriu esse muchacho e me disse, ó, ensinei várias equipes, mas infelizmente nada lo quis. Pero aí eu disse, não te preocupe, deixa assim como está. Tá? E aí no dia seguinte ele me abriu e disse, ó, fui à América, ensinei a e le gostaram e vão ir aí em Salvador te ver jogar. Assim me disse ele. E eu não creia, eu disse, não vai vir isso a gente abriu só por abrar. E passou 2 semanas que estava o Panchito Hernandes aqui em Salvador me vendo jogar. Foi mais ou menos assim que aconteceu tudo. Pero oye, Toniño, ¿dónde te vio Panchito Hernández? También Ele vindo supongo yo aqui, que don Godofredo Forzán tuvo algo que ver, ¿no? En tu contratación, Panchito Hernández. não, Panchito vindo aqui em Salvador me ver jogar, tá? Ele viram com uma outra pessoa, que outra pessoa não me acordo quem foi. Eram dois que vieram me ver jogar, me viram 2 jogos aqui. Até não joguei tão bem, porque aqui em Salvador é muito caliente, e naquela época Ujú. se jogava às 12 meridiano, às 12 se jogava para começar. E aí não joguei bem quando eles vieram, pero como era um plano de Deus, acabou me levando. Né? Foi mais ou menos isso. Eles vieram aqui, depois de 15 dias que. E foi numa época, se você se acorda, foi na metade do campeonato. Tá? Isso também foi diferencial, porque Sí. me cambiaram sacaram o Fantasma Figueroa naquele momento, me cambiaram no meio do torneio, eu estava na metade do torneio aqui também, e isso me facilitou, porque eu estava muito bem fisicamente, Quando eu cheguei na América, encontrei o Zag, o Santos, o Edu, o Cecília Cabral, o português, e também estava jogando bem, porque o lance do jogador é ter a confiança, entende? Se eu tiver ido de aqui e não tiver a confiança de los amigos que hizo allá, principalmente de los brasileiros, ou seja, que não chegaram a ser no gol de 7 e tal, a história seria outra, me entende? Mas quando eu estava muito bem fisicamente, por isso que eu digo, o jogador de futebol, se ele está bem fisicamente, ele joga em qualquer lugar, entendeu? Qualquer lugar. Agora, se ele está mal fisicamente, aí é difícil, aí é só com muita sorte.
Oye, tu niño, y precisamente ahora mencionabas tus compañeros en América, era un equipo tremendo, con Santos, con Edu, una delantera tremenda, ¿no? Que anotaba muchos goles y gustaba el equipo. Era uma equipe que estava desacreditada, né? Não tô dizendo que foi porque eu cheguei aí as coisas cambiou. Pero sempre quando se contrata um centro delantero é porque a equipe não faz gol, não vai bem, etc e tal. E quando eu cheguei aí, eu me acordo que a equipe não estava tão bem. Não estava bem. Eu acordo que era o Secularac, me parece que era o primeiro treinador, né? Secularac, não? Pero Seguro. depois a equipe se ajeitou com o Milok, né? Vindo o Milok depois. Foi logo que echaram aí o Secularac, veio o Milok depois. E as coisas começaram a sair, entendeu? Assim, definitivamente começaram a sair. Eu fiz um primeiro jogo meu, foi lá em Veracruz, no Piratas Fonte, é isso? Veracruz? Ajá, Piratas Fonte? Fiz o primeiro jogo lá, estava na banca, entrei um pouco no segundo tempo, e depois vinha ser um jogo na Azteca com o Irapuato, tá? E aí, nesse jogo com o Irapuato, eu fiz os dois goles. Então, por isso que aí já vim com confiança, fiz os dois goles, os amigos já tinham confiança em mim, Santos, Edu, já tinham confiança. Então, por isso que a coisa saiu tudo bem. E mais que nada, também a bendição de Deus, né? Isso é fundamental. E ser uma Sí, pessoa correta, uma pessoa humilde. Você talvez não saiba ou não se acorda, eu ganhei uma placa da Federação Mexicana de Futebol como o melhor jogador estrangeiro da segunda volta. Eu creio que depois nem dou mais esse título, me deram a mim, né? Quer dizer, a coisa saiu muito bem, assim, tudo foi perfeito quando chegamos aí. oye, Toño, a ver, mucha gente, como te decía así al principio, pues te recuerda por aquel gran gol, ¿no? En la liguilla contra Chivas. ¿Nos puedes describir la jugada según lo que te acuerdas, según tu memoria, que supongo que habrás visto la repetición de ese gol? ¿Nos puedes describir el gol desde el inicio de la jugada hasta el final y después lo que significó para ti esa anotación? Foi um gol totalmente assim anormal, tá? Anormal. Tu vê que é um passe do de zaguinho lá de trás, da casa como um lateral esquerdo, ele dá um passe para a ponta direita para o Edu, que é surdo, o Edu não é direito, não bater com a direita. Eu me acordo da jogada, porque eu já vi depois, quando o Zag dá o passe, quando a pelota vai passando na metade da cancha, eu vou passando por abaixo dela, entende? Vou passando por abaixo dela, o passe chega para o Edu, nem no meu melhor sonho eu pensava que o Edu ia ser aquilo, já. Porque o Edu, às vezes, assim, essa Ramona bromeando ali para treinar penal, para jugando, pero nunca hizo isso de sério, entende? Pero uno como centro delantero não dá para mim me arregalar, por exemplo, ir no primeiro palo, porque se eu vou no primeiro palo e a pelota vem no segundo, tu não consegue agarrar. Não? Então, como delantero, basicamente, tu já vai buscando o segundo palo para ver o que vai acontecer. Né? E aí eu vou buscando o segundo palo, quando o Edu centra na pelota assim, ela vem com uma força como se posta com a mano, tá? Porque para tu cabecear uma pelota daquela maneira, a pelota não vindo nem muito forte, nem fraca, me entende? Ela vindo com a força exata. Tanto é assim que o Demetrio Madeira ele tenta alcançar a pelota e não alcança. Quando eu vi a pelota, eu achei que eu não fosse alcançar também. Eu pensei, não, essa pelota está muito alta, não vou alcançar. Pero como eu vinha de atrás, em velocidade, cerrando no primeiro palo, consegui saltar com um pé só e saiu perfeito o gol, assim, saiu perfeito. Pero se nós outros treinarmos isso aí para ser de novo, nunca sairia esse gol, não teria como. Inclusive, eu penso que sou muito agradecido a Deus porque hoje as pessoas se acordam muito de mim por causa desse gol, entendeu? Inclusive gente jovem que nem teria nascido nessa época. Às vezes estou aí na rede social, eu já digo, não, eu não teria nascido, pero meu papá me contou desse gol, depois eu fui buscar e lo vi. Ou seja, é um gol que me hace que a gente recorde de mim e vão recordar por muito tempo, né? Porque foi um gol assim fantástico para todos, tá? Desde do passe do Zag, o centro da Edu, de Ramona, o cabeçaço que eu dei, o Sully Ledesma que quedou só mirando na pelota, então foi perfeito, perfeito. Não tem assim não tem o que acrescentar nem sacar de la jugada. Es que también, Edu, perdón, Edu, Toniño, por ejemplo, yo tenía, no sé, yo era un niño cuando, ahorita tengo 44 años, Toniño, entonces yo recuerdo esa jugada casi, casi como en cámara lenta,
Y yo recuerdo, incluso la prensa especializada todavía sigue concordando que de los clásicos mexicanos, que es América Guadalajara, no hay otros. Ese es el gol más lindo de todos los clásicos. ¿Tú también así lo consideras, tu niño? Que dices, mi gol no le iguala a nadie, el mío es el más lindo y el más hermoso. Não, eu não me importo assim porque seria um pouco soberba querer se portar assim, tá? Pero eu teria muita sorte contra as Tivas, entende? Às vezes a gente não recorda esse jogo aí, foram dois jogos, tá? Foi no Jueves lá em Guadalajara, e eu hice os dois goles allá também, tá? Hice os dois goles allá, venimos com a vantagem para cá, e aqui também hizo dois goles nesse jogo aí, que ganhamos, creio que de 3-0, 3-1, não me, aí eu não me acordo bem. Pero eu sei que eu hice dois goles nesse jogo aí contra a Tiva, ou seja, só contra a Tiva eu hice como cinco goles aí, entende? Sí. Então é uma fortuna, tive uma fortuna tremenda nesse jogos com a Tiva aí. Me gostava jogar com a Tiva porque tudo me salia. Pateava até pelo outro lado e ia pro gol. Né? Oye, Era oye, muito. Toño, y, y- y por ahí perdón, rápidamente, Pasarín, por ahí yo he escuchado algunas entrevistas, Toniño, que a ti, pues, obviamente yo me acuerdo, a ti te cosían a patadas, ¿no? Eras uno de esos jugadores que aparte se meritaba eso, porque eras potente, eres muy hábil, prácticamente una locomotora fuera de control, dirían los que saben. Pero eras un jugador muy bueno, muy habilidoso. Y a mí me cuenta que te cosían a patadas y que tú en lugar de contestarles con una agresión, tú les regalabas una Biblia. Por ahí el Tuca Ferretti, tu paisano, dijo que por ahí creo que en la final América Pumas, en 90-91, tú le regalaste una Biblia a él. ¿Por qué? ¿De cómo surgió esa idea, tu niño, de regalarle Biblias a tus enemigos deportivamente hablando, si lo podemos decir así? Essa ideia surgiu porque quando eu cheguei em El Salvador, tu sabe que quando uno sai do país, uno sai com toda a ilusão de triunfar. Né? Quando eu cheguei Claro. em El Salvador, depois de 6 meses que eu estava aqui, me lo echaram. Né? Eu fui echado da FIRPO de El Salvador. Pouca gente sabe disso. Me lo echaram e tinha um amigo que era meu vizinho que sempre me invitava para ir na igreja. Vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Eu digo, não, agora não, mais tarde, outro tempo, agora não. Pero quando me echaram, adivinha para onde que eu fui? Para a igreja. Aí fui buscar de Deus e aí me converti nesse momento, nesse lapso aí me converti e aí, pero igual o filho teria me echado, não tinha o que fazer. Pero daí abriu uma porta para mim jogar em Costa Rica. Aí fui jogar no Herediano de Costa Rica, tá? Aí fui por Herediano, quedei 3, mira só o incrível que é como as coisas sucedem. Quedei 3 meses em Costa Rica. Nisso, a equipe que eu jogava aqui em Salvador é Firpo, as coisas começaram a ir mal, caiu muito de produção na equipe e tal, e depois de 3 meses me trajeram de regresso. Aí eu volvi para o Firpo, só que quando eu volvi, eu já tinha me convertido, já tinha me tornado cristiano. Foi daí que um locutor aqui em El Salvador me pôs o apodo de El Bíblico. El Bíblico. Por que eu regalava a Bíblia? Porque eu queria mostrar meu agradecimento a Deus, porque eu sabia que era Ele. Eu sabia que Deus tinha cambiado a minha história, porque qualquer equipe, nem equipe amateur, tá? E este é um muchacho, se tu joga numa equipe hoje, tu joga numa equipe hoje, e te echam aos pés, essa mesma equipe não vai te trazer nem os pés para jogar aí depois de 3 meses. Não, esse já se foi, já se foi. E a mim passou isso, me entende? Quando eu volvi, eu queria ser agradecido com Deus. A maneira que eu encontrei foi de regalar uma Bíblia para o jogador da equipe rival. Eu tinha muito critério para regalar, tá? Eu não regalava para defensores. Defensores que iam me marcar, eu não regalava a Bíblia. Normalmente eu regalava para o delanteiro da outra equipe. Por isso eu regalei para o Luiz Garcia, como tu diz, o Tuca aí. Até o jogador de metade da cancha eu regalava. Eu não regalava, por exemplo, para um central, por lateral, era difícil fazer isso. Volante de contenção também, que tinha o risco de me marcar, não regalava a Bíblia, tá? Solo para jogadores que eu via que não iam nos encontrar dentro da cancha, para que não tivéssemos problemas. Y todavía Mas, te siguen llamando el bíblico ahí donde vives y todo el tiempo te han dicho así, te siguen diciendo así, el bíblico, não, o te dicen por el sonido. eu de 2004 eu parei de jogar profissional, estando na Bolívia, jogava numa equipe que chamava Blumen de Santa Cruz de la Sierra, que também eu virei. E aí também eu deixei de ser cristiano aí eu parei de ser cristiano, quedei 15 anos aí na vida, sendo o que lhe dava na gana, e 5 de dezembro de 2019, agora, há 5 anos atrás, junto com a pandemia,
pandemia do Covid-19. Eu estava em minha casa, mirando o YouTube, de repente apareceu uma palavra para mim de um pastor de Tenerife, na Espanha, e ele hizo um desafio, dizia, ó, estamos vivendo o Covid, é um momento difícil, vamos fazer uma prova de Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu quero um mês, vamos fazer o mesmo propósito e algo tem que acontecer. Deus tem que fazer alguma coisa aí nessa Covid. E eu, como era 1 minuto de oração, 1 minuto de manhã, 1 minuto de tarde, 1 minuto de noite, eu digo, vou fazer. Vamos ver o que dá, vou fazer. E comecei a ser esse 1 minuto e cambiou a minha história. Eu envolveu tudo muito mais respeitando a integridade das pessoas. Tá? Eu sou cristiano, por exemplo, hoje eu rogo até hoje em Papo e Fubo e termino o jogo, às vezes os muchachos que jogam comigo sentam aí, tomam uma cerveja, etc. E, tal, e eu sento com eles. Não tenho nenhum problema, desde que não haja falta de respeito com outras pessoas, com mulher, com bebedeira, etc. Eu sento com eles e comparto com eles, tomo minha Coca-Cola, tomo minha Fanta, etc. E tal, porque o propósito do reino de Deus na minha vida, não necessariamente eu necessito abrir para você, ó, tu tem que ser assim, assim, assim. Não, a pessoa tem que ver em mim, a pessoa tem que ver na minha atitude, no meu caráter, na minha integridade, na maneira que eu sou. Isso é o reino de Deus, tá? Isso é o reino de Deus. E é por isso que eu hoje sigo sendo cristiano. Alguns me chamam de bíblico, alguns, outros já não, outros chamam de Tony, mas muita gente sabe que eu sou cristiano, inclusive no meu perfil aí do Facebook, a maioria das pessoas que comentam são mexicanos, entendeu? Sou mexicano, tenho mais gente de México do que de El Salvador no meu Oye, oye, perfil. oye, Toniño, como es obvio que la gente te recuerde mucho por aquel gol famoso contra Chivas que ya nos has relatado, pero pocos bueno, yo la verdad es que tampoco lo tenía muy fijo en la memoria. Tú jugaste esa final de América contra Pumas, que dicen los Pumas que la ganaron cuando empataron 3-3, ¿no? Pero bueno, hay que dejarlos que piensen que ganaron. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de aquella final? Además, contra un gran equipo de universidad, ciertamente. Ya como dices, con el América dirigido por Milok, ¿qué recuerdas de esa final, Toniño? ¿Crees que tu carrera por el fútbol mexicano, tu paso por el fútbol mexicano habría sido diferente si hubieran sido campeones en aquella ocasión? Mira, é difícil falar sobre isso, tá? É sempre eu estou falando mesmo, porque eu dependo de Deus, tá? Então eu dependo de Deus, então independente de que eu esteja em El Salvador, ou em Brasília, em qualquer lugar, para mim é indiferente, tá? Desde que eu tenha essa comunhão com Deus. A respeito desse rolo contra as Chivas aí, a Chivas tinha uma excelente equipe, uma equipaço também, como nós outros, eram as duas melhores equipes. E eles jogavam por empate, eles entraram por empate, nós outros ganhamos aqui ganhamos por 3-2, o primeiro jogo aquele que ganhamos 3-2. Então, por isso que eles ganharam de 1-0 lá e foram campeão, porque como ele jogava por empate, então pegou empatado. Mas nós tivemos uma chance no último minuto Sí. com Domínguez, que Domínguez não pegou bem na pelota, estava meio caído assim, e aí foi a Ujú. nossa chance de ser campeão, pero nem modo, né? Eu creio que também eles também mereceram. Qualquer um dos derrodores que fora campeão aí teria merecido, não tem? Agora, o problema da América, que a América, eu não sei se hoje é assim, porque eu não acompanho muito, mas deve ser, sempre le gusta muito de cambiar de jogador, entendeu? Sempre está cambiando de jogador. Ujú. E, e naquele momento, no meu lugar, vinha o Mambique, não, que teria recém disputado aí o Mundial de Itália 90, né? Então, foi um grande jogador pelo Trajeiro também. Então, não dá para nada nem que descartar nada. Foi o meu momento com aqueles jogadores que estavam aí naquele momento. Digo que a gente diz que foi uma das melhores equipes da América já tuvo, né? Porque eram jogadores bons em cara todas as posições. Aí estava o Finado Ortega com nós outros na metade da cancha. Estava o Tena atrás, jogava o Rodon também, marcando o Tiraqui, o João Hernandes, o Farfán. Então, tinha excelentes jogadores mexicanos aí na equipe. Okay? Como é um faixa da América, né? A América sempre tem excelentes jogadores, não? Oye, Toniño, y por ejemplo, me gustaría también preguntarte, porque en México nos damos muchos golpes de pecho de que somos los campeones casi casi del continente, somos los gigantes de la CONCACAF, en Europa no nos ven por el uso horario nada más, pero sí te quisiera preguntar si en El Salvador, donde te ubicas,
actualmente, pues, donde vives, pues, si se ve el fútbol mexicano, tú puntualmente en alguno que otro día alcanzas a ver algo del América, sí tú ves el fútbol mexicano estando allá. Mira só, aqui em El Salvador tem muito americanista e muitos ainda, porque naquele momento que eu fui para aí, muitos se tornaram americanistas. Então, a gente que era da Firpo da época, que nós éramos uma equipe campeão em El Salvador na época, era a melhor equipe de aqui, tinha muitíssima afição e todos foram junto comigo para a América e quedaram até hoje, me entende? Porque eu encontro muita gente que diz, ó, oh, Miss Americanista por causa de você, Miss Americanista por causa de você. A gente vê muito o futebol americano. Eu quase não vejo muito, tá? Não só o americano, como tampouco o futebol europeu, assim, porque hoje Ah, é ok. muito fácil, às vezes o jogo está meio aburrido, mas aí tu pega depois os melhores momentos, os goles, e tu vê tudo o melhor. Então, às vezes eu vejo o City jogar, me gusta de ver o Manchester City jogar, me gusta de ver o Real Madrid, pelo caso de outro jogo, eu quase não vejo, tá? Quase não vejo. Ok. Oye, pero Sempre o América si te tricampeão, sim. enteraste, ¿no? Pero sí la noticia de que el América es tricampeón y todo aquello sí Ah, llegó hasta allá, ¿no? isso sim, que perdeu a semana passada para o Ajá, sí, por Necaxa, cierto. não? Porque isso aí a gente vem a para mim, a gente me encontra aí e diz, disse que perdeu sua equipe ayer? Eu digo, ah, qual equipe? Ah, a América. Ah, perdeu, tá. A gente sempre diz, isso lá a gente comenta comigo. Pues ni modo, tu niño, esa va a ser la cruz de la parroquia que tienes que cargar, haber jugado en la Não, América. pero por ter sido tricampeão, mira, imagino que a gente está muito feliz, não? Todos Pues, estamos, imagínate, Paco, bailó en calzoncillos cuando el América ganó el campeonato, Tony. Entonces, tú me dirás si se pone contenta la gente o no. Sim, sim, imagino, a gente está muito contenta. E De, de hecho, René, de hecho, René, tu niño dijo que no se iba a cortar la barba hasta que el América perdiera un campeonato, por eso lo ves así de desalineado con su barba tan larga como de Santa por isso Claus. está assim. Por eso, ¿Cuántos, porque dijo, cuántos yo títulos no me más, corto la barba hasta que el América no sea campeón, hasta que el América cuántos pierda el títulos campeonato. más va a ganar entonces? Está Pero bem, bueno, está bem. oye, don Niño, ¿y de tu familia alguien más sigue en el fútbol? ¿Ha seguido tus pasos en el deporte? Não, só de eu me tornei ruga. Nadie más. Hoje eu estou com 59 anos, eu vou a ser 60 anos, eu sigo jogando ainda, tá? Sigo jogando papo futebol e toda a gente quer que eu vá jogar ainda hoje. A gente me paga para jogar, entende? Neste momento eu estou jogando em 7 equipes aqui em El Salvador, assim, para tu ter uma ideia, tá? E porque sigo treinando, sempre me gostou de treinar, sempre me gusta jogar bem. Ainda hoje, se estou jogando no futebol, por exemplo, e falha um gol, que acontece, às vezes eu vou para minha casa pensando como que eu falhei esse gol, não poderia ter falhado, tenho que me concentrar mais. E chega na outra semana aí, porque no futebol não tem nada novo, tá? Futebol não tem nada novo. Tudo se repete, tudo volta a acontecer a mesma coisa. Se o muchacho falha uma jogada hoje, e ele se concentra na próxima vez, quando aparecer a mesma pelota, ele vai meter o gol. É mais ou menos assim. oye, Toño, por cierto, ¿recordabas ahorita ese tiro al final de aquella final de Alex Domínguez que alcanza a atajar Campos? Sí, cierto, no iba con mucha potencia, pero ciertamente le puso algo de drama, ¿no? Al final al partido. Dices que no has venido a México, aún así supongo que estás un tanto conectado con, pues con el americanismo que como bien sabemos todos traspasa fronteras, ¿no? Pero, Ah, pero, Don Niño, oye, ¿y qué hay de Brasil, que últimamente, tal vez desde el Mundial de Qatar, no sé si un poco antes, pero que ya no parece ser el mismo Brasil. De hecho, el mismo Mundial de Brasil, pues aquella caída estrepitosa ante Alemania, ciertamente dices que ya no te agrada mucho, no estás más que al tanto de ciertas generalidades, pero hablando, ¿qué nos podrías decir del caso brasileño? ¿Qué le ocurre a estas últimas generaciones de la verde amarela? É que o futebol, eu creio que é barrado a nível mundial. Né? O único lugar que é melhorado o futebol foi na Europa. Com os jogadores que eles trazem se vê um bom futebol. Pero em Brasil, hoje, não temos o mesmo jogador que tinha antes. Né? Antes tu falava de Brasil, tu podia pegar vários jogadores que eram o melhor do mundo. Desde o sí. lateral, lá, o Roberto Carlos, Capu. E hoje tu mira Brasil, tu vai ver que não tem. Né? Hoje nós só temos, por agora, como se chama? Só o Neymar e o Vinícius, né? Assim, Ujú. ainda que o Vinícius na seleção não lhe vai muito bem,
a gente lo reclama isso, é diferente jogar no Real Madrid do que jogar na seleção, não é a mesma coisa. E pensando por as canchas que tem aqui na Sul-América, é diferente das canchas que tem lá na Europa, entende? Então, eu acho que o nível técnico ha caído, entende? Em todos os países, creio eu. Não se tem mais jogador como antes. Até Oye, antes, aqui, a gente comenta em El Salvador, por exemplo, que antes traía muito brasileiro, e hoje quase não trai mais. Hoje traem muito colombiano aqui, Salvador está cheio de colombiano, brasileiro quase não tem, ¿me oye, entiende? oye, E o perdón, colombiano também vem, não é porque esteja muito melhor, é porque abre o idioma, talvez seja mais barato, mais fácil de trazer, ¿me entende? É mais ou menos isso, pero o nível de futebol ha bajado muito. É uma lástima, né? oye, Toño, y también, ¿no consideras que ya no existe esa gran camada de futbolistas brasileños que vaya por lo individual? Si están, ¿no? Rodrigo, como dices tú, Vinicius, pero ¿no crees que también que el jugador actual se distrae muy fácilmente ya con las redes sociales, con internet y que están más preocupados y que confunden más como en ser populares que con ser inteligentes? ¿No crees que también tiene algo Y, que ver con eso? Se distraen y, mi- demasiado. y millonarios, ¿no? Están más Y preocupados por ser millonarios aparte. Sí. Não, sem dúvida que é assim. Eu diria que uma coisa vai levando a outra, porque não vamos ler, hablando aí da América, por exemplo, quando nós outros estamos aí, o portão era aberto para todos, entendeu? Qualquer um poderia entrar aí, entende? Tinha escolita de futebol aí aos sábados, nós outros estamos concentrados aí no clube, porque quedávamos aí, muitas vezes quedávamos aí em Via Coapa, e salíamos para caminhar no clube, mirávamos os ninhos jogando aqui, os ninhos jogando allá, e hoje eu creio que já não há isso, creio que não se pode mais entrar no clube, tem que pedir permisso. Hoje, se até onde nós outros vamos aí, talvez não vão deixar entrar, beleza? Tem que pedir permisso. Então, ha cambiado muito, e não vou dizer que a culpa seja da América ou de quem seja, é a sociedade que ha cambiado, entende? A sociedade ha cambiado bastante. René. Muy bien. Bueno, pues en el poco tiempo que nos queda, oye, pues que estamos prácticamente, no lo sé, a un año y meses del Mundial. ¿Qué, ¿Cuál sería tu pronóstico? ¿Qué esperaríamos de ese Mundial tan sui generis, ¿no? Ahora con tantísimas selecciones participantes. ¿Qué piensas que veamos el próximo año en el siguiente Mundial? Não, mas tu vê que mesmo o Brasil não está no nível que se espera, não se pode descartar, tá? Porque no último Mundial aí, tu vê que nós outros também não teríamos muita confiança em Brasil, e era uma das melhores seleções que tinham aí, tá? O Brasil foi eliminado por a Croácia porque tinha o resultado a seu favor e queria seguir atacando, e a Croácia foi fazer um gol na prórroga de contra-ataque, numa situação que o Brasil não necessitava, entende? Então, o futebol brasileiro tem muito isso de por ter sido talvez 5 vezes campeão do mundo, sempre quer atacar, 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 e às vezes, hoje em dia, tem que defender, né? Tem que parar para defender. Então, o Brasil ainda sigue pecando muito por isso. Tá? Sí. Eu creio que deve haver um lindo Mundial, né? Entende? Porque no Mundial parece que as pessoas se motivam mais, etc. e tal. Eu espero que seja bonito, para que chame a atenção da gente, não? Oye, Lógico que o brasileiro em si ha perdido muito o entusiasmo com a seleção, entende? Hoje já não tem o mesmo entusiasmo que tinha antes, mas sempre na Copa do Mundo a gente se voltea a ver os jogos. perfecto. Pues ya nada más tengo curiosidad por preguntarte una última cosa en los últimos segundos que nos quedan. Toniño, ¿quién fue el mejor jugador que tuviste acá en México en tu paso por el fútbol mexicano? Ya sea que haya sido tu rival o que hayas compartido equipo en el América. ¿Quién fue el mejor que tuviste? Mira, tinha vários jogadores bons, né? Mas eu vou quedar com o Santos e com o Edu aí, os dois surdos que tinham na metade da cancha, e o Zaghi também, foram os melhores jogadores que eu tive a oportunidade de participar, sem desmerecer a outros, tá? Pero tá me pedindo poucos, então eu vou quedar com os três que jogavam aí comigo, com o Antônio Carlos Santos, com o Edu e com o Zaguinho. El toque brasileño. Bueno, pues hemos Sí. llegado al final de este podcast, de esta nueva edición de la Patibola de Sporting Magazine, con la gran visita, ilustre entrevistado hoy en esta sesión de Toniño dos Santos. Toniño, muchísimas gracias por haberte unido a la charla de la Patibola de Sporting Magazine. Ha sido
un gustazo tremendo estar contigo y bueno, pues ya sabes que se te recuerda muy bien acá en México. O gosto é meu, tá? O gosto é meu. Sempre que necessitar, estamos aí à disposição, porque é isso que Deus espera de nós outros, servir a los demás. Muchísimas gracias. Bueno, pues estuvimos con ustedes, aparte de Toniño, por supuesto, René Tijerino, gracias René, Diego Arévalo, mejor conocido como el Pastelín Zorro uno, su servidor Francisco Ciprián. Gracias, nos vemos la próxima. Dios los bendiga, Hasta la cuídense siguiente, mucho. Patibola. Hasta la siguiente.